Bom, pessoal, agora eu vou fazer com vocês uma lista de exercícios de geometria descritiva referente à aula de planos. Então, no enunciado nós temos considerar as figuras triangulares A, B e C. Então, A, B e C serão os vértices do triângulo contido no plano em questão, né? Na tabela abaixo, eu vou mostrar para vocês a tabela com os valores aqui, são apresentados os dados de cota e afastamento dos vértices, então de cada um desses pontos aqui, desses triângulos, para elaboração da projeção em épura. Então a gente vai fazer a representação desses planos em épura. Para posicionar as projeções, localize primeiro o A0 sobre a linha de terra. Então a gente vai fazer a projeção, ou a posição dos outros pontos vai ser dada a partir desse A0, ou esse A0 vai ser a referência para a gente. Então, A0 sobre a linha de terra em um ponto qualquer e, a seguir, posicione os pontos B e C conforme as instruções de cada um. Então, a tabela está aqui embaixo. Para cada um dos planos, o plano vai ser de 1 até 8, vai ter a posição dos pontos A, B e C e a localização dele. Depois de efetuada a projeção para cada um desses planos, determine. Então, a gente vai classificar o tipo do plano, definido pelo triângulo contido nele, os tipos de reta definidas por cada lado desse triângulo, então reta AB, AC e BC. Vamos também calcular a área do triângulo, e para isso a gente vai ter que lembrar das propriedades que são preservadas em cada tipo de plano que a gente está projetando. Então, encontrar a base e a altura em verdadeira grandeza. Quando não tiver já na projeção, a gente vai ter que fazer alguma técnica ou de rebatimento ou reprojetar esse plano ou essas retas. E quando não for possível, justificar. Então, para o plano qualquer, a gente não vai determinar a área, que dependeria de fazer mais de uma construção e é um pouco complicado. Daí, dando continuidade, considerando a linha de terra paralela à direção leste-oeste, determinar a atitude de cada plano. Então, essa letra D foge um pouco do que é tradicionalmente abordado em aulas de geometria descritiva, mas é bastante importante para os nossos exercícios de geologia. Então, vamos só relembrar rapidinho aqui. Atitude de planos. Então, quando a gente trabalha com atitude de planos, a gente trabalha com três elementos, né? Então, a gente vai ter a direção do plano. Então, direção do plano é o quê? É a linha, é uma linha horizontal contida no plano. Então, já trabalhamos com os exercícios de reta, a gente sabe que uma linha horizontal não tem caimento, nem para um lado nem para o outro, então a gente vai poder ler ela em qualquer uma das pontas da agulha, ou nesse ábaco aqui, por exemplo, se for a direção do plano for NWSE, eu vou poder ler ela no quadrante NW ou no quadrante SE. Nós temos ainda o mergulho do plano. Então, a direção a gente vai medir em relação ao norte, nosso referencial é o norte, e a gente vai sempre medir no plano horizontal, no nosso mapa ou no nosso peão. Daí o outro elemento é o ângulo de mergulho. Esse ângulo de mergulho ele é medido em relação a um plano horizontal. Então, para a gente enxergar mergulho de plano, a gente vai olhar na nossa projeção vertical ou no que a gente chama de plano P2. E nós temos o rumo para onde as cotas sobre esse plano diminuem. Esse aqui é o símbolo que a gente vai usar para representar. Então, esse traço maior representa a direção do plano, linha horizontal contínua no plano. Esse tracinho menor indica o rumo do mergulho e o valor aqui de ângulo, o ângulo do mergulho. Então, o que é importante a gente lembrar aqui, que quando trabalhamos com atitude de plano, a direção está a 90 graus do rumo do mergulho. Então, como exemplo aqui, nós temos uma notação
em quadrante. Então, a direção desse plano, ela N30W, poderia ser S30E, são os quadrantes opostos. A 90 graus do quadrante NW, nós temos, por exemplo, o quadrante NE, que é o que está mostrado aqui. Direção NWSE, com essa pontinha apontando para o quadrante NE, que está a 90 graus da direção do plano. E aqui o valor de mergulho. Outra anotação que nós trabalhamos aqui no nosso curso de Geologia da Unesp de Rio Claro é a notação CLAR, onde ela representa o rumo do mergulho. Então, olhando para esse desenho aqui, a notação CLAR indica para onde o plano está mergulhando. É como se fosse uma setinha no bico desse nosso símbolo de atitude. Então, convertendo de uma para outra, se a direção aqui é N30W, a 90 graus dela para o rumo NE, nós temos o rumo 60. Então, é uma notação simplificada, onde a gente lê a linha ou a reta que indica o rumo do mergulho do plano. N60/25. Então, depende apenas de uma notação com essas duas informações. Eu fiz aqui um ábaco. A gente pode usar isso aqui para ter uma ideia de como converter as atitudes que a gente vai fazer nos exercícios. Então, eu vou passar para o exercício 1. Então, traço a minha linha de terra. Vou deixar aqui de maneira que vocês consigam enxergar. A0 vai ser nosso referencial. Está dizendo aqui que B0 está a 3 centímetros à direita de A0 e C0 também 3 centímetros à direita. Então, eles coincidem. Eu vou marcar a posição de A0 aqui. Vou contar 3 centímetros. 1, 2, 3. Marcar a posição de B0, que coincide com C0. Cota de A é 3. Lembrem sempre de medir perpendicularmente a nossa linha de terra. E o afastamento é 2. Esse é A projetado no plano P1. E esse aqui é A projetado no plano P2. Eu vou fazer a mesma coisa agora aqui para B e para C. Então, essa é a nossa linha de terra. Vamos lá. Então, agora basta a gente ligar os pontos projetados para ter a forma do triângulo que representa o plano. Então, está aqui a figura do plano projetado pelo triângulo contido nele.
nós podemos perceber que esse triângulo é representado por uma linha no plano horizontal e por um triângulo no plano vertical, onde essa linha tem os pontos que representam os vértices do triângulo têm o mesmo afastamento. Então, esse é um plano frontal. Então, o plano frontal tem como característica preservar todas as propriedades do triângulo contido nesse plano, no plano vertical. Então, eu posso selecionar essa linha aqui como a base do meu triângulo e, perpendicularmente a essa base, eu posso traçar a altura do triângulo. Então, se vocês medirem aqui com a régua, diretamente, a base, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base aqui tem o valor de 4 centímetros. A altura 3 centímetros, dividido por 2. A área desse triângulo corresponde a 6 centímetros quadrados. Agora nós temos que classificar os tipos de reta que representam os lados do triângulo. Então essa reta aqui, ela aparece, a reta BC, aparece como um traço no plano vertical e um ponto no plano horizontal, e esse traço do plano vertical é perpendicular à linha de terra. Então essa linha BC é uma linha ou uma reta vertical. As retas AC e AB, essas duas retas aqui são semelhantes, elas têm o mesmo afastamento, então aparece como um traço paralelo à linha de terra aqui, e aparece como uma reta inclinada no plano vertical, então são retas do tipo frontal. Dando continuidade ao nosso exercício, né? Nós já classificamos o tipo de plano, os tipos de reta e determinamos a área. Falta agora pensar na atitude desse plano. Então, esse plano aparece como um traço no nosso plano de projeção horizontal. Então, se eu for tentar usar esses quadros para representar, o único jeito dele aparecer como um traço ali é se ele for um plano vertical. Então a gente já sabe boa parte da atitude dele, sem ter que pensar nada, que vai ser barra 90 aqui. Então a nossa linha de terra é leste-oeste, o leste está aqui, o oeste está aqui, que é a mesma coisa de dizer que esse mapa, quem está olhando no plano P1 aqui, tem o norte indicado dessa forma aqui. Então, para a gente medir a direção desse plano, a gente vai ter que olhar no mapa e achar uma linha horizontal contida nesse plano. Então, é um plano que está na vertical e paralelo ao plano de projeção vertical, um plano frontal. Então, qualquer linha horizontal contida nele vai ser representada como a própria representação desse plano no plano P1. Então, se toda vez que tiver só um traço no mapa aqui ou no plano P1, basta a gente medir a direção dessa linha para dar a atitude do nosso plano. Então, como ele é um plano vertical, ele não vai ter mergulho para nenhum lado, ele é vertical, então vai bastar a gente escrever aqui leste-oeste barra 90. Então, se a gente fosse representar esse plano aqui pelo símbolo de foliação que a gente usa em mapas geológicos, o símbolo dele seria um traço longo, paralelo à direção, e um tracinho de mesmo tamanho para cada lado, indicando que ele é um plano vertical.
Então, isso aqui é na notação em quadrante, né? Leste-oeste vertical. Se eu quiser transformar para notação clara, eu vou ter que ler ou essa ponta, porque ele é vertical. Posso escolher qualquer uma delas, os dois valores vão estar corretos. Então, essa ponta aqui indica norte barra 90 e essa aqui indica sul barra 90. Então, norte barra 90 é 0, 0, 0 barra 90 ou 360 barra 90. Se eu quiser dar a notação clara usando essa outra pontinha, vai dar 180 barra 90. É meio estranho pensar numa notação clara de plano vertical, porque a gente lê a linha que indica o maior mergulho do plano, ou o rumo do mergulho do plano. Nesse caso aqui ele é vertical. Mas ainda assim é possível trabalhar com esse tipo de notação clara. Vamos fazer agora o segundo plano do exercício. Eu já adiantei aqui e marquei a posição do A0, B0 e C0, conforme está indicado aqui na tabela, e já coloquei os pontos de cota e afastamento, conforme a tabela também. Então, isso aqui é o ponto A no plano π2, esse é o ponto A no plano π1, plano B, ponto B no plano π1, ponto C no plano π1, então plano horizontal. O vértice ou ponto B no plano π2, mesma coisa com o C. Essa é a nossa linha de terra. Aqui é oeste, aqui é leste. Pensando agora no mapa que está aqui embaixo, o norte nesse mapa estaria aqui para cima. Vamos desenhar o nosso triângulo então. Então essa é a representação do triângulo contido nesse plano. Então a gente vê na projeção em épora dele, projeção mongiana, a figura de dois triângulos, tanto um no plano vertical e um no plano horizontal. Então há dois tipos de plano que tem essa característica, ou o plano qualquer, ou o plano de rampa. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos procurar nesse triângulo uma reta horizontal. A gente pode usar, por exemplo, o próprio lado desse triângulo, a reta que liga A com C. Vemos que aqui na tabela, A e C tem a mesma cota. Eu vou destacar de caneta aqui. Vamos procurar agora essa reta AC no nosso plano vertical. Como ela é o próprio lado do triângulo, é fácil. A e C, da mesma forma, se a gente olhar aqui na nossa tabela, tem o mesmo valor de afastamento. Então, classificando essa reta AC aqui, ela é uma reta que é paralela à linha de terra, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal. Ela é uma reta fronto horizontal. Então, reta AC, uma reta fronto horizontal. Plano representado como triângulo nos dois planos de projeção, onde a reta horizontal contida nele é paralela à linha de terra. Então, ele é um plano tipo plano de rampa. Maravilha. Classificando agora as outras duas retas que compõem o triângulo, aparece como um traço nos dois planos de projeção, e em nenhum deles ela é paralela ou perpendicular ao plano de projeção, nem aparece como um ponto, né? Então, as duas retas são do tipo qualquer. Nos falta ainda calcular a área do triângulo e determinar a atitude desse plano.
Para calcular a área, a gente vai ter que saber o que está em verdadeira grandeza ou não. Então, uma reta fronto-horizontal, ela está sendo representada nos dois planos de projeção em verdadeira grandeza. Então, a gente pode utilizar isso como a base do nosso triângulo e simplesmente medir para tirar ali. Agora, nós não temos o mergulho desse plano e nem o comprimento da altura. O que nós precisamos fazer, isso eu expliquei na aula sobre os planos que também tem um vídeo gravado, é pegar uma linha de terra auxiliar perpendicular à linha horizontal contida no plano e reprojetar esse plano a partir dela. Então eu vou utilizar essa reta AC como a linha horizontal, ela é fronto-horizontal, então ela tem os mesmos valores de cota. E a partir dela eu vou traçar uma linha de terra auxiliar. Então, eu estou traçando uma linha de terra auxiliar que é perpendicular à linha horizontal contida no plano. Vou utilizar essa nova linha de terra para reprojetar os meus valores de cota. Então, esse aqui vai ser meu novo plano π1, esse vai ser meu novo plano π2, tá aqui, e vou jogar os valores de cota. Então, aqui em cima, ponto A e ponto C tem cota 4 cada um, então sempre lendo de forma perpendicular à linha de terra, eu venho aqui e jogo os valores de cota. Vou virar um pouquinho a folha aqui. Então, aqui é A coincide com C no plano π2, essa minha nova linha de terra auxiliar. Vou fazer a mesma coisa com a cota de B, que tem o valor de 1, sempre medindo perpendicularmente a linha de terra. Então, vou pegar essa linha que já está traçada aqui, vou correr ela até o ponto B. Sei que aqui essa é a minha linha de chamada, ao longo da qual eu devo contar a cota do B, que é de 1 centímetro. Então, esse aqui é o nosso B reprojetado aqui. Então, eu reprojetei esse plano de rampa utilizando uma linha de terra auxiliar, de forma que eu transformei ele com essa nova projeção. Ele está sendo representado como um plano de topo, também expliquei no vídeo que está gravado sobre a aula. E essa linha tracejada que está aqui, que eu posso usar como altura, vai aparecer em verdadeira grandeza aqui, da mesma forma que a linha AC está representada por esse ponto aqui, e as linhas AB e BC estão representadas por essa linha aqui também. Então, eu reprojetei esse triângulo. Normalmente, a gente vê a projeção assim, né? De um plano de topo, com um triângulo aparecendo aqui e uma reta ali. Ela só está de lado dessa forma porque eu reprojetei. Então, aqui eu consigo medir duas coisas que eu preciso. Eu preciso medir aqui meu ângulo de mergulho. Esse ângulo aqui vai ser o mergulho do plano. Encostando direitinho aqui, a gente vai ver que o mergulho desse plano é de 70 graus. Beleza. O comprimento aqui deu 3,2 e aqui deu
3,5. Então, base vezes altura dividido por 2 é 3,5 vezes 3,2 dividido por 2, que vai dar uma área de 5,6 centímetros quadrados. Bom, nos falta agora trabalhar com a atitude do plano. Vamos pensar com calma aqui. Olhando no plano vertical aqui, eu vejo facilmente que a cota dos pontos ou dos vértices A e C é maior do que o do vértice B. Então, se isso é verdade aqui, mesmo que fique mais complicado de enxergar aqui, eu também vejo isso no plano horizontal. Então, para facilitar a nossa cabeça, eu vou colocar aqui a cota de C entre parênteses, que é 4, e a cota de A, que é 4, só para a gente lembrar. E a cota de B é 1. Então, aqui eu tenho 3 pontos com cota. Essa linha fronto horizontal é uma linha horizontal. Então, direção do plano é a linha horizontal contida no plano. Eu sei que essa linha representada aqui no plano horizontal π1 representa a direção do plano. Então, vamos pensar naquele símbolo de atitude. Aquele símbolo é assim, o traço maior representa a direção. Então, nesse caso aqui, a direção é representada por essa linha que está destacada em azul. O rumo do mergulho pode ser para cá ou para cá, porque ele é medido 90 graus da direção do plano. Aqui, eu coloquei os valores de cota para ajudar. De ver que as cotas aqui valem 4 em cada um desses pontos e aqui vale 1. Então, ela diminui para cá. Diminui para cá. Esse é o rumo do nosso mergulho. Lendo agora em relação à referência que nós temos aqui, a direção desse plano é leste-oeste, leste-oeste, e W. A setinha aponta para o sul, e o mergulho eu acabei de calcular aqui. EW 70 leste, desde 70 sul. Notação clara, eu posso usar esse desenho que eu fiz aqui. Então, a direção desse plano, a gente acabou de calcular ali, ela é leste-oeste. Esse foi o símbolo que eu desenhei ali, com a pontinha para cá. Então, a direção já determinei na minha notação de quadrante. Para eu determinar a minha escrever essa atitude na notação clara, eu tenho que ler essa pontinha aqui. E essa pontinha está indicando 180 aqui nesse ábaco que eu desenhei. Então, o nosso valor de atitude vai ser, na notação clara, então isso aqui é quadrante, né? Vai ser 180 barra 70. Então, vou colocar 70 aqui para completar nosso símbolo de atitude. Então, essa aqui é a notação clara. Existe outro jeito de escrever? Não. Notação quadrante é essa, notação clara é essa. Vamos agora para o plano 3. Eu já adiantei aqui os valores de cota e afastamento e a localização dos pontos sobre a linha de terra. Então, vou ligar os pontinhos aqui e definir a projeção desse nosso triângulo. Ou do plano representado pelo triângulo contido nesse plano. Então, esse plano aparece como uma reta no plano π2 vertical. Como um triângulo no plano de projeção horizontal. Então, um plano que tem essas características, e além disso, se a gente classificar as retas aqui, essa reta B e C, ela é uma reta que aparece como um traço no plano de projeção horizontal e como um ponto aqui. Então, é uma reta que é ortogonal
ao plano de projeção vertical, e a gente já sabe classificar essa reta, é uma reta de topo. Então é um plano onde a reta horizontal contida nele é uma reta de topo. Ou qualquer outra reta horizontal contida nesse plano aqui vai ser uma reta de topo. As outras duas retas, se a gente for classificar, parece como um traço nos dois planos de projeção. Em nenhum deles ela é paralela ou perpendicular à linha de terra. Então, nos dois casos, qualquer. Então, esse plano é o chamado plano de topo, bastante útil e importante para a gente na geologia, porque com ele a gente consegue extrair o mergulho verdadeiro do plano. Então, se eu esticar até aqui, eu consigo medir esse ângulo. Posso pegar o meu transferidor, colocar aqui. Vai dar um ângulo perto de 27 graus. Dependendo como a pessoa traçou aqui. Então eu já sei esse ângulo em verdadeira grandeza aqui. Agora vamos pensar o que a gente tem aqui. Nós ainda precisamos calcular a atitude do plano e a área do triângulo. Essa reta de topo aqui, ela está projetada em verdadeira grandeza no plano horizontal, porque é a característica dela. Então eu vou chamar isso aqui de base do triângulo. Posso pegar perpendicularmente a essa base e encontrar a altura do meu triângulo, que é uma linha que sai da base e vai até esse ponto A nessa projeção aqui. Então essa altura não está em verdadeira grandeza nessa projeção, porque esse triângulo, vamos pensar se esse, como esse transferidor representando um triângulo, ele está inclinado assim. Então ele não aparece como em verdadeira grandeza no plano horizontal de projeção. Por outro lado, essa linha que une o ponto A até a reta BC, ela está representada aqui em cima, em verdadeira grandeza. Então basta eu medir o valor dessas retas. Então aqui deu 3,4. E aqui 3 centímetros. Então, para calcular a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, que é igual a 3 vezes 3,4 sobre 2, que vai dar um valor de 5,1 centímetros quadrados. Beleza. Agora vamos pensar na atitude desse plano. Direção do plano é dada pela linha horizontal contida no plano. Nós temos aqui no nosso desenho já uma linha horizontal, que é essa reta BC, que é uma reta de topo. Então a direção do plano, nesse caso aqui, é marcada por essa reta BC. Reta de topo. Mesmos valores de cota aqui em cima de B e de C. Então, de novo, pensando no nosso símbolo de atitude de camada, o traço maior e a direção do plano, ele vai poder cair para cá ou para lá, mergulhar para um desses dois rumos. Esse é o rumo do mergulho. Se a gente olhar de novo aqui, a ponta mais baixa desse triângulo é o A. E o A está aqui. Então, a cota de A é 1, a cota de B é 2,5 e a cota de C é 2,5. Só para lembrar, tá aqui. Então, a gente sabe
olhando a cota, que nesse símbolo de atitude aqui só existe uma possibilidade, que é apontar para cá, com o ângulo que a gente já mediu ali em cima, que é de 27. Se a gente agora pensar em termos de referenciais, né, do nosso norte, que aqui no mapa, no P1 está para cima, se a linha de terra é leste-oeste. A direção desse plano é norte-sul, com mergulho para oeste. Então, vou escrever isso que eu acabei de dizer. Norte-sul barra 27 graus para oeste. Vamos dar uma olhada no nosso ábaco aqui. Norte-sul de direção é uma direção assim, apontando para cá. Norte-sul barra 27 graus para oeste. Se a gente quiser transformar isso em medida clara, basta olhar para o rumo que essa setinha está apontando, que é 270. Então, essa é a medida em quadrante. A medida clara, bem simples, 270/27. Vamos resolver agora, então, o plano 4. Os valores de localização, cota e afastamento estão aqui na tabela. Eu já plotei aqui para adiantar. Ficou mais compridinho. Vou ligar os pontos de cota que já estão plotados no plano vertical. Formou o desenho de um triângulo. No plano horizontal vou fazer a mesma coisa. Também formou a figura de um triângulo. Nós já sabemos que só 2 tipos de planos são representados como a figura de triângulos nos 2 planos de projeção, que é o plano do tipo rampa e o plano qualquer. Para testar, nós temos que encontrar uma linha horizontal contida no plano e determinar se essa linha, se essa reta horizontal, ela é ou não do tipo fronto horizontal. Se ela for, o triângulo é um triângulo do tipo, ou o plano é um plano tipo rampa. Se não for, é simplesmente um plano qualquer. E eu vou mostrar como vocês fazem isso nesse exemplo aqui. Então, nesse tipo de situação, vocês devem encontrar a reta horizontal. A reta horizontal é uma reta que tem o mesmo valor de cota. Então, essa é a nossa linha de terra, né? É uma reta paralela à linha de terra. Então, eu vou pegar o meu esquadro aqui, correr ele paralelo à linha de terra. Para não complicar a minha vida, eu vou pegar o pontinho que representa a projeção do vértice B e tracei, a partir dele, uma reta que tem os mesmos valores de cota. Então, essa reta saiu do ponto B, projetado no plano vertical, e seguiu com o mesmo valor de cota até tocar no lado AC do meu triângulo. Isso no plano de projeção vertical. Como eu determino a posição dela aqui embaixo? Vou ensinar uma técnica que vocês vão usar muito daqui para frente, que é uma técnica onde vocês vão interpolar os valores de cota
observando isso no plano horizontal de projeção ou no mapa. Eu poderia simplesmente, nessa situação é possível, em outras não vai ser, pegar a minha linha de chamada perpendicular à linha de terra, trazer a posição que essa minha reta horizontal tocou ao lado do triângulo e trazer aqui para baixo. Mas em algumas situações isso não vai dar, não vai ser possível enxergar, então eu vou ensinar uma resolução que vocês vão poder usar e sempre vai dar certo. Eu vou trazer para cá os valores de cota. Então aqui, vou pôr pequenininho aqui do lado, que a cota, isso está escrito lá na nossa tabela, né? A cota de A vale 2. A cota de C vale 5 e a cota de B vale 3. Então eu tenho 3 pontos com cota representados no meu mapa. E eu quero representar nesse meu mapa uma linha horizontal que sai de B e vai tocar o lado AC do meu triângulo. Então o que a gente vai fazer aqui é pensar que a diferença de cota, então aqui a cota é 2. Se eu conseguisse andar em cima dessa linha aqui, eu ia sair de 2, em algum momento eu ia passar pela cota 3, em algum momento eu ia passar pela cota 4, e ia chegar na cota 5. Essa linha está inclinada dessa forma aqui. Se eu fosse andando aqui, eu subiria nas cotas. Eu quero ligar esse ponto aqui no equivalente de cota 3, que está aqui do lado. Então, o que eu tenho que fazer é medir essa distância aqui e dividir ela de forma, dá 4,2 aqui, em intervalos iguais e interpolar esses valores, que vai dar 1,4 aqui, mais 1,4 aqui, assim. Então, se aqui é 2, eu dividi em intervalos iguais, aqui vai ser cota de 3 e aqui vai ser cota de 4. Vocês já devem ter brincado com isso nas aulas de geologia geral, por exemplo, com o exercício dos 3 pontos. Então, o que eu preciso fazer agora é ligar esse meu ponto B de cota 3 até a posição que eu acabei de determinar por interpolação de cota 3 aqui. Se meu desenho foi feito de maneira correta, isso deve bater com essa linha de chamada que está ali em cima. Nesse caso aqui, como o lado do triângulo está inclinado, vai dar certo. Poderia ser uma outra situação onde a gente tivesse ele numa posição que a gente não ia conseguir desenhar, ou o erro ia ficar muito grande. Então, por interpolação, eu determinei que essa reta horizontal contida no plano, ela aparece assim no plano vertical, uma reta horizontal, eu que determinei, e aparece assim no plano horizontal de projeção. Logo, esse triângulo é um triângulo, ou esse plano representado por esse triângulo é um plano qualquer, porque a reta horizontal contida nele não é uma reta fronto-horizontal. Ela não é paralela à linha de terra nos 2 planos de projeção. Se eu olhar essas retas que representam o triângulo, o lado do triângulo, todas elas vão ser reta do tipo qualquer também, porque elas aparecem como um segmento de reta nos 2 planos de projeção e nenhum deles é paralelo ou perpendicular à linha de terra. De maneira semelhante ao que a gente fez para o exercício 2, que era um plano de rampa, eu vou ter que reprojetar esse plano para poder medir o ângulo do mergulho em verdadeira grandeza. Nenhuma propriedade dele está preservada aqui. Então, nesse caso, nós não vamos calcular a área e vamos justificar que não é possível calcular a área porque esse é um triângulo qualquer onde nenhuma propriedade está preservada. Tem como calcular? Tem. A gente dependeria de fazer 2 outras projeções para brincar com isso,
como foge um tanto da aplicação para a geologia, eu vou me dedicar a ensinar vocês como medir ou determinar a atitude desse plano. Então, disse que vai ser sempre uma construção semelhante, onde o importante é determinar a reta horizontal contida no plano. A gente fez isso por plano em rampa. Eu vou prolongar um pouquinho ela aqui. Então, essa é a direção do nosso plano, reta horizontal contida no plano. Quando a gente for determinar a atitude, a gente vai medir a direção disso em relação ao norte. Novamente, a nossa linha de terra é leste-oeste. No nosso mapa aqui, o norte está apontando para cima. Então, o que eu preciso fazer para determinar o ângulo de mergulho é traçar uma linha de terra perpendicular à direção do plano. Vai ser sempre a mesma construção para eu reprojetar esse plano de forma que ele seja projetado como um plano de topo. Eu vou virar a folha para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, vou reprojetar aqui os valores de cota dos pontos A, B e C. Então, eu já tenho até eles escritos aqui, ó, A2, B3 e C5. O cuidado que vocês têm que ter é sempre manter as linhas de chamada ou a nova projeção que vocês vão fazer tem que ser perpendicular à linha de terra que foi traçada. Então, a cota de A é 3. Me desculpe, é 2. Então, esse aqui é o meu novo A2. Essa linha de chamada. A cota de B é 3, já tem a linha que eu tinha traçado aqui, só vou medir em cima dela. E a cota de C vai ser 5, ou é 5. Vai ser projetada aqui 5 centímetros para cima. Se foi feito com cuidado, esses pontinhos devem cair em cima de uma reta. Porque nós estamos reprojetando, vou ajustar esse aqui, ele como um plano de topo, onde agora eu consigo medir o ângulo que ele faz com a linha de terra. A linha de terra é sempre horizontal, a gente já aprendeu isso lá nas primeiras aulas. Então, esse ângulo aqui eu posso medir porque ele está em verdadeira grandeza. – 42 graus. Vou voltar minha folha para a posição inicial. Então, essa vai ser sempre a construção. Determinei a linha horizontal olhando no plano vertical. Uma linha paralela à linha de terra. No plano vertical, ela é horizontal. Determinei a posição dela fazendo essa interpolação. Tracei essa linha horizontal no plano horizontal, que representa o nosso mapa. Fiz uma linha de terra perpendicular a ela e reprojetei os valores de cota que estão na tabela aqui do plano. Medi o valor do mergulho do plano. Vamos fazer o mesmo exercício. Essa é a linha horizontal contida no plano. O traço, ou o símbolo de foliação, traço longo, direção do plano. O mergulho dele pode ser para um lado ou para o outro, porque é medido a 90 graus da direção. Qual ponta ou qual lado do triângulo está mais baixo? Aqui é 5 de cota, é o C, está lá no alto. Aqui é 2 de cota, é o ponto mais baixo, que é o Ale. Então, as cotas diminuem daqui para lá. Então, perpendicularmente à direção do plano,
o rumo dele é para cá. 5, 3, 2, está diminuindo para lá. Então ajuda a colocar os valores de cota pequenininho aqui no plano horizontal. Esse rumo aqui, se o norte está para lá, ele é nordeste. Então aqui a gente sabe que é 42 graus que eu determinei aqui. Então se eu for escrever atitude em quadrante, eu já sei o quê? Para cada barra eu sei que é 42. Sei que esse rumo aqui, esse 42 está apontando para NE. Então posso escolher medir no quadrante norte ou no quadrante sul a direção, em qualquer ponta da agulha, vou escolher medir no quadrante norte. Então se o norte está apontando aqui e aqui é oeste, essa minha direção está no quadrante NW. Eu vou colocar aqui N, deixar um espaço para escrever W. Basta agora eu medir o ângulo que essa minha direção faz com o norte. Então essa é a linha horizontal. Aqui nós já temos uma linha perpendicular à linha de terra que eu posso usar como referência do norte. Vou deixar a régua apoiada aqui para destacar. Coloco o meu transferidor aqui. Está dando 68 graus. Então, saindo do norte andando para oeste, eu saí do norte, andei 68 graus, W. Então, essa aqui é a minha notação em quadrante. Vamos dar uma olhada aqui, então, nesse ábaco que eu montei para ver como converter essa atitude de N68W barra 42 NE para a notação clara. Então, N68W é um ângulo que a gente mede saindo do norte, contando 68, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 68 W, N68W, então esse valor aqui vale N68W, essa é a representação da direção do plano, com ele caindo, mergulhando para cá. Então o rumo do mergulho é para nordeste, medindo 90 graus a direção. E aqui o valor do mergulho é 42 graus. Então essa é a nossa anotação de direção. Para eu determinar o valor de medida clara do plano, basta eu contar 90 graus a partir da direção 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então era 68 a medida dele, que está dando 22 graus. Então a notação em quadrante está aqui. Se eu quiser escrever a minha notação clara, 0,22 barra 42. É legal colocar 3 dígitos aqui para a gente saber que está trabalhando com o azimuth da medida clara. Então esse é o plano qualquer. Vamos resolver agora o plano 5. Eu já representei ele aqui, utilizando os valores de localização sobre a linha de terra e os valores de cota e afastamento. Então, todos os pontos que representam os vértices do triângulo têm a mesma cota, de 2. Logo, a representação dele no plano vertical vai aparecer como uma reta.
todos os valores de cota ao longo dessa reta são iguais. Esse plano, representado pelo triângulo contido nele, aparece como um triângulo no plano horizontal e como uma reta no plano vertical. Logo, todos os pontos dentro desse triângulo aqui têm o mesmo valor de cota. Se todos os pontos sobre o plano têm o mesmo valor de cota, esse é um plano horizontal. Sendo assim, esse triângulo está representado em verdadeira grandeza no plano horizontal. O que significa que eu posso chamar isso de base, medir perpendicularmente a isso o valor da altura desse triângulo. Então, perto dos outros exemplos, esse é bem mais simples, tudo está em verdadeira grandeza. Então, se a gente medir aqui, vai dar 5 centímetros o valor dessa base e 0,3 a medida da altura. Então, base vezes altura dividido por 2, a área dele vai ser de 0,75 centímetros quadrados. Então, bem simples de calcular. Desculpe, esquecemos de classificar aqui as retas, né? Então, as retas, toda linha que aparece aqui no plano vertical é horizontal, então elas só podem ser do tipo horizontal ou fronto horizontal. Então, a reta AB e AC são inclinadas em relação à linha de terra no plano horizontal, então são do tipo, então, AB e AC são retas horizontais. São as retas, né? Mas a reta B e C, ela é paralela à linha de terra nos dois planos de projeção, então ela é uma reta fronto horizontal. Também simples de classificar. Quanto à atitude, aqui. Em um plano horizontal, todas as linhas contidas nesse plano são linhas horizontais. Logo, é impossível determinar a atitude do plano medindo uma direção em relação ao norte, porque todas as linhas vão ser linhas horizontais. Então, a atitude de um plano horizontal é simplesmente horizontal. O símbolo de atitude horizontal é um pouco diferente do que a gente estava trabalhando. Como ele não tem direção, não tem rumo de mergulho, os símbolos são duas linhas do mesmo tamanho, ou, mais comumente ainda, uma cruzinha assim, com uma bolinha, dizendo que esse plano é horizontal. Então, não estranhem se vocês encontrarem esse tipo de símbolo em um mapa geológico. Então, plano horizontal, a atitude dele é simplesmente horizontal e tudo estava em verdadeira grandeza no plano horizontal de projeção. Vamos resolver agora o plano 6. Então, eu já adiantei, coloquei os valores de cota e afastamento com base na localização apresentada aqui. A0, B0, C0 com os valores de cota. Vou ligar os pontos para ver como esse plano fica representado pelo triângulo contido nele. Então, no plano horizontal, ele apareceu como um traço inclinado em relação à linha de terra. No plano vertical, ele está representado como um triângulo. Então, se ele aparece como um traço aqui, ele tem, no plano horizontal, ele tem que estar perpendicular a esse plano horizontal. Então, esse é um plano do tipo vertical. Ele aparece
como um traço no plano horizontal e como um triângulo no plano vertical. Então vamos pensar nas retas agora. Essa reta B e C, que aparece paralela à linha de terra, B, C, no plano vertical, então ela tem o mesmo valor de cota, B até C, e ela aparece inclinada em relação à linha de terra no plano horizontal. Então essa é uma reta do tipo horizontal. Esses dois segmentos de reta, o AB e o AC, aparecem como um traço nos dois planos de projeção, e em nenhum deles esses traços são paralelos ou perpendiculares à linha de terra, então reta qualquer. Pensando agora nas propriedades preservadas aqui, então essa reta horizontal BC aparece em verdadeira grandeza no plano horizontal, e a reta que sai de A e toca o lado BC do triângulo, então esse triângulo ele está assim no plano vertical projetado, então ele está dessa forma representado no espaço ou aqui no plano horizontal. Então essa reta representada pela lapiseira aqui, que sai desse vértice e toca ali, é uma reta vertical. Então, posso destacar ela aqui. E essa vai ser a altura do nosso triângulo. Então, para calcular a área do triângulo, aqui está dando 5,8. Então, posso chamar essa reta que sai daqui e vai até lá de base, que é igual a 5,8. E a altura aqui deve dar aproximadamente 1 centímetro. Então, se eu fizer base vezes altura sobre 2, vai dar 5,8 vezes 1 dividido por 2, que vai dar um pouquinho menos que 2,9 centímetros quadrados. Pensando agora na atitude desse nosso plano, se ele é um plano vertical, a gente já sabe que vai ser barra 90 em qualquer uma das nossas notações. Então, eu posso medir a direção dele direto aqui no plano horizontal, porque ele já está representado como uma só linha aqui. Então, todas as linhas horizontais contidas em um plano vertical vão cair sobre essa própria linha aqui. Então, já está representada a direção do plano aqui no nosso mapa, ou no nosso Pi1. Então, medindo aqui com o transferidor, está dando 60 graus aqui. Isso significa que eu saí da posição do norte e andei 60 graus para o oeste. 60 graus aqui. Então, a notação dele vai ser N60W barra 90. Então, novamente, a gente já teve um outro exemplo aqui, onde o plano tinha atitude vertical. O símbolo vai ficar dessa maneira aqui. Se eu medir agora o rumo para onde a setinha aponta, tanto para um lado quanto para o outro, porque ele é um plano vertical, então a gente pode ter duas medidas do tipo Clare. Então, fazendo essa conversão, pensando daquela maneira que eu mostrei com o ábaco, essa medida pode ser 0,30/90, ou, que é essa ponta aqui, ou 210/90.
Então, essa aqui é a medida quadrante. Essas são as duas possibilidades de medida clara. Bom, vamos resolver aqui então o plano 7 da nossa lista de exercícios. A localização dos pontos coincide sobre a nossa linha de terra. Linha de terra que é leste-oeste, então nosso mapa tem o norte apontando para cima. Então, aqui, A coincide com B, coincide com C sobre a linha de terra. Vou destacar a representação desse nosso plano representado pelo triângulo AB e C. Vai aparecer como um traço no plano horizontal e como um traço no plano vertical. E esse traço é perpendicular à linha de terra. Então esse é um plano fácil de classificar, a característica bem distinta é um plano de perfil, representado por um traço nos dois planos de projeção. A gente não consegue enxergar a representação do triângulo, não tem um desenho de triângulo, então para poder calcular a área dele, nós vamos ter que aplicar aqui a técnica do rebatimento que a gente já aprendeu quando trabalhou com as retas. Vamos classificar antes aqui as retas que representam os vértices do triângulo. A reta A e B aparece, A até B aparece como um ponto aqui e uma reta ali. Então, ela é uma reta vertical. E as duas outras retas aparecem como linhas perpendiculares à linha de terra nas duas projeções. Então, as duas são retas do tipo reta de perfil. Antes de fazer o rebatimento, vou aproveitar o desenho que está simples aqui e discutir com vocês a atitude desse plano. Então, vimos em vários exemplos que quando o plano aparece como um traço no plano de projeção horizontal, esse plano ele é vertical. Então, a gente já sabe aqui do lado seja na medida quadrante ou na medida clara, que vai ser barra 90, barra 90. Se aparece só como um traço aqui, é porque todas as linhas horizontais contidas no plano vão ter essa direção aqui. O norte apontando para cima, essa é uma linha paralela ao norte. Então, o nosso símbolo de atitude teria a parte maior paralela à direção dessa forma, e como ele é vertical, o tracinho menor assim. Então esse é um plano com direção norte-sul e vertical. Não preciso colocar nenhuma informação, ou não devo colocar nenhuma informação de quadrante. Medida clara, já vimos várias vezes hoje, tenho que ler a pontinha desse símbolo. Aqui, como ele é vertical, tenho duas possibilidades na medida clara. Ou ele aponta o rumo oeste ou o rumo leste. Então, ele pode ser 270, 90 ou 0,90, 90. Então, a atitude de um plano de perfil é bem simples de se determinar. Para a gente fazer o rebatimento, eu vou ter que pegar os valores de afastamento que eu tenho para o ponto A, B. Eles são iguais, né? 2 e 2. E o afastamento que a gente tem para o ponto C e trazer ele sobre a minha linha de terra. Então vai ficar 2 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Então aqui o A1 rebatido é igual ao B1 rebatido.
Dá também para pegar, botar o compasso aqui e trazer ele com um arco para lá. E esse aqui vai ser o ponto C1 rebatido. Bom, o que a gente precisa fazer agora é juntar os pontinhos A, B e C com o que a gente tem projetado no plano vertical de projeção, sempre lembrando de colocar isso, ou projetar isso perpendicularmente à linha de terra. Estou usando aqui o esquadro para marcar. A mesma coisa aqui. Então, esse aqui é o ponto A com A rebatido. Então, esse é o ponto A2 rebatido. B com B, vai sair em cima da onde eu escrevi ali. B2 rebatido. E o ponto C está aqui. C2 rebatido. Então, a partir dessa técnica do rebatimento, eu tenho a figura do triângulo representado aqui, e esse triângulo está representado em verdadeira grandeza. Então, eu posso chamar isso de base do triângulo. Esse segmento aqui eu vou chamar de altura do meu triângulo. Então, para calcular a área, base vezes altura sobre 2, 4 centímetros de base, 1 centímetro de altura, 4 vezes 1 dividido por 2, 2 centímetros quadrados. Então é assim que a gente trabalha com esse plano de perfil, fazendo a técnica do rebatimento para poder ter o triângulo em verdadeira grandeza. E ele sempre vai ser um plano vertical aqui na atitude. Bom, para finalizar a nossa lista, vamos resolver agora o plano 8. Já posicionei os pontos sobre a linha de terra e coloquei os valores de cota e afastamento. Vou completar o desenho do triângulo com vocês agora. Esse plano, então, quando representado por um triângulo contido nele, aparece como um triângulo tanto no plano vertical de projeção, quanto no plano horizontal de projeção. Já vimos que, para classificá-lo ou como plano qualquer ou plano de rampa, temos que determinar uma linha horizontal contida nesse plano para ver se essa linha se essa reta é uma reta fronto-horizontal ou simplesmente uma reta horizontal. Então vamos lá. Reta horizontal tem mesmo valor de cota. Vou aproveitar a posição do vértice B ou do ponto B e vou desenhar uma linha horizontal a partir dele. Então essa aqui é uma reta horizontal. Tenho que achar a posição dela agora no meu plano horizontal de projeção. Se ela for paralela à linha de terra também, esse vai ser um plano do tipo rampa. Se não for, vai ser um plano qualquer. Então vamos lá.
Como eu faço isso? Vamos lembrar a mesma técnica que eu fiz quando trabalhamos com um exemplo semelhante. Vou trazer aqui que a cota do ponto A vale 2, a cota do ponto C vale 4 e a cota do ponto B vale 3, que são os valores que estão representados aqui em cima. Essa linha horizontal sai de B e corre até encontrar o vértice representado por essa linha AC, e ela tem mesmo os valores de cota. Então, se o valor de cota do A é 2 e do C é 4, basta eu dividir isso por 2 e encontrar o valor interpolado, onde a cota vai ter o valor de 3, que é a cota do vértice B. Então, aqui tem 2 centímetros, na metade do caminho, essa cota vai ser 3. Então, vejam que no outro exemplo que a gente trabalhou, dava para usar a linha de chamada para ver onde essa linha de chamada ia interceptar um dos lados do triângulo, para encontrar a posição onde a gente ia traçar a reta horizontal. Nesse exemplo aqui não tem como fazer isso. Então, eu interpolei aqui, cota de A é 2, cota de 4 é 4, dividi por 2 essa distância aqui, eu consigo agora desenhar essa reta horizontal no meu plano Π1. Logo, observando o que a gente acabou de desenhar aqui, essa linha horizontal não é paralela à linha de terra nos dois planos de projeção, o que faz com que a gente classifique esse plano como um plano qualquer. Novamente, a gente não vai trabalhar com área de plano qualquer e vai justificar que nenhuma propriedade está sendo preservada nesse plano qualquer, então não é possível calcular a área, nem mesmo fazendo uma reprojeção. Teria que trabalhar um pouco mais em cima disso. Bom, temos que determinar a atitude. Então, já estamos cansados de saber que, para eu determinar a atitude do plano, a direção, eu vou medir a relação, o ângulo que essa linha faz em relação ao norte. Vamos medir já já. Mas dependo de fazer uma nova projeção para determinar o rumo ou o ângulo de mergulho desse plano, né? Então, essa é a linha horizontal, faço uma linha de terra auxiliar perpendicular a ela. Então, aqui é perpendicular. E jogo os valores de cota a partir dessa nova linha de terra. Vou virar assim para a gente poder trabalhar mais fácil. Então, 2, 4 e 3 são os valores de cota. Vou medir aqui para a gente poder projetar os planos, ou reprojetar esse plano. Sempre mantendo perpendicular à linha de terra. Então, a cota aqui é 4. A cota de B é 3, já tem uma linha aqui, eu vou medir sobre ela. E a cota de A é 2. Então, esse é A no plano Π2 dessa minha nova linha de terra. Esse aqui é B no plano Π2. Esse aqui. Então, eu reprojetei esse meu triângulo que representa o plano qualquer a partir de uma linha de terra auxiliar que é perpendicular à horizontal de camada desse nosso triângulo. Posso agora medir o ângulo. Como está meio sujo o desenho aqui, eu vou trazer uma linha paralela
a linha de terra aqui para cima, só para poder posicionar o transferidor de maneira que vocês enxerguem também. Vou medir o valor desse ângulo. Dá 45 graus. Então aqui nós determinamos o ângulo de mergulho verdadeiro desse plano. Plano representado por triângulo nos dois planos de projeção. Encontrei uma reta horizontal, trouxe ela para o plano horizontal de projeção. Posso aqui então medir a direção desse plano. Antes de medir a direção, vamos pensar um pouco no rumo do mergulho dele. Então, se essa linha horizontal que eu vou utilizar para medir a direção é a direção do plano, pensar novamente no meu desenho de atitude, pode diminuir cota ou mergulhar para cá ou para cá, onde os valores de cota estão menores. Para o lado de cá eu tenho 4, 3, para o lado de cá eu tenho 2. Então os valores de cota diminuem para o lado de cá, nessa linha horizontal. Então o símbolo de atitude vai ficar assim. O valor do mergulho é aquele que eu medi, 45. Agora eu preciso determinar a direção desse meu plano. Vou utilizar essa linha de chamada que está aqui como sendo paralela ao norte e vou medir o ângulo entre a direção, que é essa linha aqui, e o norte. Vejo que está 70 graus aqui. Então a direção do meu plano é saindo do norte, que está aqui, indo para o leste, 70 graus. Então a atitude dele vai ficar N 70 graus para o leste, barra. Esse tracinho que eu acabei de fazer aqui está apontando para qual quadrante? Está apontando para NW. Então, barra 45 NW. Então, essa é a medida em quadrante. Vamos olhar aqui nesse ábaco. Então, eu desenhei esse mesmo símbolo de atitude aqui com N70E mergulhando 45 graus para NW. Então, se eu contar 90 graus para cá, eu vou ter o valor do rumo do mergulho desse meu plano. Que olhando aqui, eu já deixei anotado, é de 340 graus a partir do norte. Então, a medida CLAR dele é 340/45. Então, sempre lembrando que 340 está no quadrante NW, que é o que aparece aqui, né? Então, a gente lê que esse plano mergulha 45 graus para o azimuth 340, é assim que a gente entende a nossa medida CLAR. Eu acabei deixando passar aqui a classificação das retas, né? Então, essa reta AC é uma reta de perfil, e as outras duas retas, AB e BC, são retas do tipo qualquer. E com isso, a gente encerra a nossa lista de exercícios sobre planos.